SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3224-6257. Acesse www.sint-sc.org.br. Bem-vindos a mais este Floripa em Foco ao vivo com o SINT, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação no estado de Santa Catarina. O SINT, que está ao vivo no Floripa em Foco sempre às quartas-feiras, a partir das 2h30 da tarde, ao vivo. E a reprise é toda quarta-feira, a partir das 22 horas, tanto no canal 4 da NET para Florianópolis, quanto pelo www.tvfloripa.org.br para Floripa de novo e o resto deste planeta. E é com muito prazer que recebemos novamente para o Floripa em Foco do SINT a nossa amiga Claudete Mittmann. Tudo bem? Bem-vinda. Tudo bem, boa tarde aos telespectadores da TV Floripa, especialmente do Floripa em Foco, programa do SINT. Isso. É um prazer estar novamente aqui com vocês. Saudamos os telespectadores e os internautas, né? Com certeza. Porque agora até o SINT está colocando no site os Isso. Floripa em Foco e o acesso está sendo... Isso, está sendo bem acessado. O nosso site ele saiu de um patamar bem baixinho e nós chegamos a picos de 25 mil acessos. Por mês? Olha só. Mas também qual é a categoria, quantos tem na categoria de nós professores? Temos, se você pensar em todos, se nós pensarmos só nos associados, nós temos mais de 25 mil, 30 mil associados. Mas dentro da categoria do magistério são de 50 a 60 mil profissionais. Uau, em toda Santa Catarina. Em toda Santa Catarina, então é bastante gente. E os acessos não são só dos professores ou profissionais que trabalham na educação do estado de Santa Catarina. Nós temos acesso de universidades, de todo tipo de pessoa. Agências de notícias como fonte de informação, né? Isso. Muito bem. Aliás, eu vi uma pesquisa, Claudete, uma simulação, de que se o planeta tivesse 100 habitantes, 51 deles seriam americanos, 30 europeus, uma coisa assim, 25 deles teriam computador e 15 teriam acesso à internet. Se a população mundial fosse de 100 pessoas, 15% é que tem acesso à internet efetivamente. Eu acho que esse meio de comunicação, ele é um meio rápido, ele atende à necessidade da sociedade moderna e ela é uma nova forma. Eu, por exemplo, sou uma amante de livros, jamais descartaria um livro ou um jornal, eu não consigo deixar de ler. Mas também toda manhã eu acesso aos principais blogueiros do país, os chamados blogueiros sujos, naturalmente, né? E os outros também, porque a gente tem que ter o contraponto. Eu acho que a gente, enquanto cidadãos, tem que estar bem informado, tem que ver o que está acontecendo. A internet, ela oferece N possibilidades, ela tem artigos, tem arquivos de livros, tem bibliotecas virtuais. Sim. Então, você tem que aprender a usar todas as formas de comunicação. É uma maravilha o que dispõe, né? Exatamente. Se você não fica só mandando aquela mensagenzinha tola, você aprende muita coisa. Bom dia no Facebook. Né? Olha aquela coisinha e diz, Claudete Mittmann, diretora da Secretaria de Aposentados do SINT, na verdade é uma diretoria colegiada, então Isso. Todo mundo faz um pouco de tudo, né? E você acompanhou, inclusive, o tema da nossa conversa hoje, né? Que é a aprovação, finalmente, do projeto de reajuste dos professores. Vai sair esse reajuste ou ainda... Não, essa etapa, que o governo chama de primeira etapa, que é essa PLC que foi aprovada ontem, foi aprovada ontem. Ela foi de manhã para a Comissão de Finanças e de Educação, se não me engano. Sim. Aí, à tarde, ela foi para plenário, foi votada e foi aprovada. O mínimo que os deputados poderiam fazer, claro, a gente tira à parte os deputados da oposição, que sempre nos apoiam, né? Mas os da base aliada
era o mínimo que eles podiam fazer, aprovar um projeto que não condiz com aquilo que o governo nos deve, de forma nenhuma. Ele atende uma parcela muito pequena da dívida, inclusive da própria descompactação, né? Ele é um projeto que ele mantém a tabela achatada ainda, ele penaliza os professores que têm pós-graduação, que são os que estão na escola e a maioria dos efetivos. Sim, então, são os que vão ter o menor percentual de reajuste e são os que estão em maior número atuando nas escolas. Em maior número, os mais qualificados Exatamente. são maioria. Nós temos, claro, o pessoal que tem mestrado e doutorado, então quem tem doutorado vai receber a maior parcela. Mas o número de professores com doutorado é muito pequeno. E nessa parcela estão os diretores de escolas que são cargos comissionados que recebem como doutores. Então, de uma certa forma, a gente está beneficiando os diretores que são cargos indicados politicamente. Né? E que não poderiam o professor que está em sala de aula, que investiu na sua formação, que rala todo dia. Exatamente, que tirou dinheiro do bolso para fazer a sua pós-graduação, porque a maioria deles, pouquíssimos, fizeram pós-graduação liberados ou em universidades públicas com bolsa. Pós-graduação não tem bolsa, só tem liberação. Eu fiz a minha, tive a sorte de fazer na Federal, fiz na Federal, ainda quando a gente conseguia a liberação de 20 horas, mas depois disso foi tudo cortado. Quando que foi cortada essa liberação? No período do governo Fernando Henrique, cortou-se todas as liberações para pós-graduação e elas passaram a ser pagas. Isso era o projeto de privatização, né? E não pode mais se liberar para se Agora nós estamos discutindo para voltar para retomar. A liberação retomar, porque é um absurdo o professor ter que a Constituição e a LDB principalmente prevêem a formação continuada com apoio dos órgãos públicos para os professores e eles são impedidos de fazer isso, tendo até que entrar na justiça para conseguir liberação para fazer o seu doutorado, o seu mestrado. Eu lembro depois daquela greve de 62 dias do Cinti, né? Que foi em 2011, né? Aí foi formado aquele grupo de estudo bipartite entre sindicato e governo para estudar a adequação do plano de cargos e salários, né? E ali o governo deu uma canetada que achatou geral. Com certeza. Não se recuperaram ainda. Não foi recuperado. O que o governo fez foi uma coisa muito tímida para dar uma resposta não só para a categoria, mas para a própria sociedade. Tímida? Muito tímida esse projeto. Aquele que ele apresentou. Não, aquele de 2011, ele acabou com a nossa carreira. Está falando de tímida essa que foi aprovada ontem na Assembleia. Essa que foi ontem aprovada na Assembleia. É uma coisa que não contempla, se você pensar assim, 100, ele contemplaria, 100% ele contemplaria 0,5%. Nossa! É muito tímida. Muito. Menos mal do que nada, então, pelo menos. Nós não podemos recusar nenhum reajuste, né? Na situação que a categoria está, recusar reajuste nem pensar. E ele soluciona a vida de 0,5% e dentre estes, justamente os diretores de escola. Exatamente, ele coloca junto os cargos comissionados, porque eles fazem parte da carreira. Independente de ser cargo comissionado ou não, a princípio eles são da carreira do magistério. E pela lei estabelece que o professor ou o diretor de escola, ele recebe como, se não me engano, como doutor ou como mestre. Certo. Então, a luta continua pelo desachatamento pela descompactação. Descompactação. Para que a gente chegue a pelo menos o que nós tínhamos, né? Que foi uma perda brutal. Foi uma perda terrível. O Luiz Henrique ainda que fez isso, não? Não, foi o Colombo. Na realidade, a destruição da nossa carreira começou antes do Luiz Henrique. Ela começou lá no período do Kleinobing, veio com o Esperidião Amin, depois o Luiz Henrique, porque quando nós tínhamos 6% de triênios, a cada 3 anos nós tínhamos um reajuste de 6%. Sim. Foi cortado pela metade no período do Kleinobing. 3% a cada 3 anos. 3% a cada 3 anos, equivalendo a 1% ao ano. Aí nós tínhamos diferenças entre os níveis e referências maiores, também foi baixado. Começou a política dos abonos do Luiz Henrique,
O que é a política do abono? Tu dá um abono, tu não dá reajuste. Isso. A curto prazo pode parecer interessante. Mas na hora da aposentadoria, o abono não E a soma. longo prazo você perde. Porque se você imaginar que você tem um abono de R$200, digamos que é imediato no teu salário, e você vai receber um reajuste do INPC, digamos, de 5%, naquele ano vai dar menos que R$200. Mas no ano seguinte, aquilo que eu recebi de reajuste esse ano vai estar incorporado ao meu salário e o reajuste do ano que vem vai incidir em cima Sobre de isso, tudo. né? E eu não vou ter problemas na minha aposentadoria, porque eu não vou ter que brigar para incorporar nada. Então é uma novela em vários capítulos. É. Uma tragédia em várias Como diz, atos. as desventuras em série. As desventuras em séries, né? Estrelando o governo do Estado. E então o Cinti já tem até uma assembleia estadual agendada, não tem? Temos uma assembleia agendada para dia 25 de abril, a princípio, mas essa data pode ser mudada dependendo da conjuntura. Ela pode acontecer antes, como pode acontecer depois. Aqui em Florianópolis, em local ainda nós não a ser definido. temos ainda local definido. Eu não posso te dizer que vai ser aqui, porque isso vai ser uma discussão que vai ser feita no Conselho Deliberativo, que vai ter agora, dia 15, se não me engano, porque nós vamos ter eleições do Cinti na metade do ano, então esse conselho é um pré-requisito para se criar a comissão eleitoral e todo o regimento, as questões que regem a eleição do Cinti. Já está no fim do mandato da professora Já Alvete? está no fim do mandato. São 3 anos, né? E a Alvete, na realidade, ficou 2 anos e meio, porque meio ano foi um outro presidente que depois ele teve que se afastar, porque ele fez concurso na Universidade da Fronteira Sul e assumiu um cargo lá, então Deixou a presidência. deixou a presidência do Cinti. Que coisa. Voou esse tempo, hein? 2 anos e meio. Voa, Não com foi certeza nada. voa. É que também teve aquela greve de 62 dias, né? Que isso... E depois dessa Como greve nós tivemos N problemas com a categoria, porque a gente fez um acordo com o governo de reposição das aulas, de retirada das faltas das fichas funcionais. Os professores que tivessem algum problema para repor, o acordo foi que fizessem um projeto para repor de forma diferenciada, se fosse o caso. Nós ainda temos regiões onde os diretores não estão aceitando os projetos dos professores de reposição da greve 2011. Não está reposto ainda, então? Não, a maioria repôs, mas nós ainda estamos brigando com alguns casos que não conseguimos, que os professores não estão conseguindo acertar, porque as direções não aceitam o projeto que o professor apresenta para reposição. Então, uma greve é uma greve. E os problemas que a gente tem para administrar depois são outro capítulo à parte. Não é só a greve, né? Não é só a greve. São todos os desdobramentos. São todos os desdobramentos dela. Claudete Mitman, do Cinti, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, ao vivo aqui no Floripa em Foco do Cinti. A gente vai para um breve intervalo, professora, e na volta vamos falar o que tem dentro desse aumento obtido ontem, né, na votação do PLC, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. É só um instante, a gente já volta na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Cinti, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3224-6257. Acesse www.cinti-sc.org.br. Se eles não pagam, tu vai no Ministério do Trabalho e o juiz manda pagar. Opa, o Ministério do Trabalho não tem juiz. Ele pertence ao Poder Executivo e fiscaliza o cumprimento das leis trabalhistas. Diferente da Justiça do Trabalho, Poder Judiciário, que julga as ações trabalhistas e manda pagar o que não foi pago. O juiz ouve os dois lados, propõe um acordo e, se não der, decide quem tem razão. Decisões da Justiça têm que ser cumpridas. Justiça do Trabalho de Santa Catarina.
que chega até você, chega de alguma maneira. E para que esse produto chegasse até aqui, ele passou por muitas outras mãos. No Brasil, o trabalho escravo é proibido por lei, mas o número de trabalhadores escravos hoje chega a 20 mil. Infelizmente, nenhuma região do mundo está livre desse problema, mas nós lidamos com ele de frente. O trabalho escravo ainda existe e está mais perto do que você imagina. Por isso, o nosso plano é erradicar o trabalho escravo no Brasil. Ministério Público do Trabalho. Nós moramos na Mata Atlântica. A Mata Atlântica está sumindo. Não espere perder para dar valor. Ajude-nos a ajudar. Felice. SOS Mata Atlântica. Cuidando da nossa casa. Foram usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. Participem. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do UNICEF contra o racismo. SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3224-6257. Acesse www.sint-sc.org.br. Floripa em Foco ao vivo com o SINT, toda quarta-feira a partir das 2h30 da tarde. E agora também disponível na página do SINT, www.sint-sc.org.br. É isso mesmo, né, professora? sint-sc.org.br. Você falou que é pós-graduada? Sou pós-graduada. Em quê? Sou pós-graduada em séries iniciais. Eu fui professora alfabetizadora praticamente minha vida toda. E graduou-se, pós-graduou-se aonde? Aqui eu me graduei na UDESC e fiz minha pós-graduação na Universidade Federal. Eu tive a felicidade de ser, acho que uma das últimas turmas de pós-graduação gratuita. A última a entrar pela porta. E depois fechou a porta da pós-graduação gratuita, era paga, e agora parece-me que com o atual governo federal está abrindo de novo a possibilidade das universidades federais, os institutos técnicos de educação, os IFSC, né, estão oferecendo curso de pós-graduação gratuito. E já com liberação dos professores que quiserem. Mas a liberação depende do governo do estado. É um contrassenso, né? Não permitir que professores então, vão se qualificar. Até agora, a gente não tem verdadeiramente certeza se a garantia que o governo vai liberar. Né? Certo. Mas a gente, na nossa pauta, quando a gente senta na mesa de negociação, esse é um dos pontos de pauta. Certo. A liberação para qualificação para mestrado, para doutorado. Porque a qualificação em serviço não é apenas os cursos que o governo oferece, os cursos técnicos, aqueles cursos que o governo oferece de formação, a qualificação verdadeira se faz através de pós-graduação, de mestrado, doutorado, onde o professor vai e escolhe a área que ele quer se qualificar, a área de pesquisa, seu objeto de pesquisa, e ele vai atrás disso, dentro da academia. Entende? Até para poder, dessa forma, agregar essas novas ferramentas, internet, exatamente, essa disponibilidade toda de informação, né? O governo não propicia, cada indivíduo tem que ir. E você, tendo pós-graduação, que tipo de aumento vai receber dentro deste projeto de lei complementar que foi aprovado na terça-feira os pós-graduados foram os mais penalizados, né? Os mais penalizados. Os mais penalizados. Fica entre 7,5% a 8 e pouco por cento, quem tem pós-graduação de reajuste. Bem entendido que é metade agora. Em abril. Digamos que se é 8%, você vai receber 4% em abril. Aliás, março. Mas dia retroativo a
janeiro, esta parcela, essa metade, e a outra metade só vai ser paga em setembro. E essa parcela de Não setembro é não retroativa. é a partir de setembro. A partir de setembro, não é retroativa a janeiro. De janeiro a setembro, só 4%. Exatamente, só 4%. Que dia roda a folha dos professores? Olha, geralmente o governo roda a folha do dia 10 em diante. Mas como houve esse impasse para aprovação desse projeto de lei, dessa PLC, que a gente não entende por que do impasse, porque o deputado Marcos Vieira reteve, pelo que nós soubemos, inclusive pela coluna do Moacir Pereira, ele reteve porque havia uma divergência entre a base aliada e o governo, né? E por isso ele reteve esse projeto que era de interesse do governo que fosse aprovado. E nós ficamos como moeda de troca entre o governo e a sua base aliada para aprovação desse projeto. Então é muito complicado isso. Objeto de barganha na mão. Objeto de barganha na mão da base aliada. É claro que o nosso pessoal, o pessoal da oposição que sempre nos apoia, o que eles podiam fazer? Eles estavam nas comissões, fazem parte das comissões, defenderam o projeto, entendem também que não contempla, não satisfaz aquilo que o magistério realmente merece. Mas como o projeto é um projeto do governo e que a base aliada é que deveria aprovar e realmente fazer a coisa andar. E o pessoal da bancada de oposição na Assembleia votou a favor desse projeto? Eles votaram a favor do projeto, meio sim, porque, claro, na realidade, o grande interesse deles seria colocar um substitutivo global, de repente, que contemplasse os interesses da categoria, aquilo que o Sinto defende, aquilo que o magistério merece. Mas, nesse momento, era imperativo que se aprovasse algum tipo de reajuste. Certo. Né? Para a gente poder fazer uma discussão mais aprofundada e ver se a gente avança nesse sentido, no sentido de descompactar verdadeiramente a tabela. Claudete, e o piso nacional do magistério está sendo respeitado? Ele está incluso nessa discussão? Olha, ele está incluso. Nós temos um entendimento, né, que nós temos certeza que o piso deve ser aplicado na carreira. Sim. O governo entende que se ele paga o piso no início da carreira, tá bom, ele está cumprindo, sabe? Tem divergências de interpretação. Então, nós temos divergência, porque o governo entende que se ele está pagando o piso para todo mundo, ele não precisa repicar o reajuste do piso em todas as faixas. Só pagando lá no começo, pagando o piso, como eu, por exemplo, tenho pós-graduação, naturalmente, pela minha formação, eu recebo a mais do que o piso, então eu não preciso receber esse piso. O percentual de reajuste em cima do meu salário. É uma sacanagem, né? Bota sacanagem. Aí o que acontece? O piso virou teto. O piso virou teto. Claro, porque você pega o pessoal que tem nível médio e aproxima de quem tem curso superior. Entende? Diminui a diferença entre um professor com graduação e um professor com nível médio é muito pequena. Não chega a ser de R$100. Não, R$100? Não chega a ser de R$100. Fica 6 anos, faz uma pós. E daí tu faz uma pós e o máximo que tu tem agora, entre quem é graduado e pós-graduado, eu acho que são 80 e poucos. Reais. Isto. Então é muito compactada a carreira. O que ele fez? Quando ele pagou o piso só no início, imagina, você tinha o professor com ensino médio que ganhava R$609. Esse realmente teve um reajuste significativo, né? Porque ele passou de 609 para 1.000 e alguma coisa. 1.567. Exatamente. Uau, isto. Quase. Só 120. Que o pessoal acima do nível médio foi empurrado para o meio. Não expandiu a diferença. Ela comprimiu a diferença. Tem alguma explicação isso? Bom,
de acordo com o governo, como eu disse para você, o governo entende que se todos recebem acima do piso ou o piso, ele está cumprindo a lei. Com isso, ele acabou com o plano de carreira. Como a lei do piso prevê que é preciso que se tenha uma carreira estabelecida, aí o governo vem com a proposta de início de descompactação da tabela. Que coisa. Vamos ter que abordar de novo esse assunto para ficar bem claro. Essa seria a segunda etapa, né? Segunda etapa. Tá bom. Conversamos aqui com a professora aposentada Claudete Mitman, da Secretaria de Aposentados do Sint, que, por ter uma diretoria colegiada, né, todo mundo pinta, borda, costura. Todo mundo tem que fazer tudo. Tarefa para todo mundo. É uma profissão de fé, aliás, não só ser professor, mas ainda militar no sindicato. Exatamente. Né? Muito bem. E é o Sint, né, que conseguiu negociar esse aumento, esse plano. Participou, né, da implementação da votação. Na realidade, nós não negociamos, porque se nós fôssemos negociar, nós queríamos seria mais. Outra coisa. Mas estava ali batendo na porta. Mas a gente não disse não, porque a gente entendia que era preciso que o governo desse alguma coisa para a categoria. E ele deu, aprovando esse projeto de lei complementar no dia 19 de março, né, deu 8% até no máximo de reajuste, sendo isso em 2 parcelas. A primeira na folha de março, exatamente, 4%, retroativo a janeiro. Exatamente. Pelo menos aqui no mês de março vai vir uma boladinha, né, de 3 meses acumulado. Não é a bolada da cena, mas enfim. E 4% virá em setembro, e esse já não vai ser retroativo a janeiro, vai valer só de setembro em diante. Isso. Enquanto isso, o Sint está com o seu conselho deliberativo já agendado para se reunir, não só para avaliar essa questão e como ela será colocada numa Assembleia Geral, que também está para ser realizada, e também o Conselho Deliberativo vai estar estudando, preparando, né, a eleição do Sint, que acontece lá no meio do ano. Junho. Né? Em junho. Né? Muito bem. Um prazer conversarmos. Faltou referendar alguma informação, mandar um alô para a categoria? A gente está convocando toda a categoria, porque nós temos uma greve nacional nos dias 23, 24 e 25 do magistério em todo o país. O Sint vem fazendo uma campanha. A gente, até vou solicitar a nossa jornalista que encaminhe para vocês aqui na TV Floripa esse material de campanha. E é importante que as escolas parem nesses dias, façam atos e coloquem na rua sua indignação a respeito da situação que o magistério está vivendo, não só na questão salarial, mas a própria questão das escolas, que, como todo mundo viu, são notícia na imprensa durante toda a semana. Nós temos denúncias de escola caindo, escola interditada, escola sem água, caixa d'água despencando. Sem falar da vida laboral dos professores, exatamente, né, dos problemas. Então, esses dias são importantíssimos. 23, 24 e 25 exatamente, de março ou de março? De março. 23, 24 e 25. Sábado, domingo e... Não de março, não, de abril. De abril, né? De abril. Não, 23, 24 e 25 A gente está fazendo essa campanha, vai haver vão sair ônibus aqui, se não me engano, dia 24 ou 25. Para Brasília. Eles vão para Brasília para um ato dentro do plenário em Brasília, tá? Para protestar pela questão, em defesa da educação pública no país. Professora Claudete Mitman, muito obrigado mais uma vez. E você, internauta, telespectador, não perca a reprise desse Floripa em Foco, que breve vai estar disponível na página do Sint, aqui na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sint, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3224-6257. Acesse www.sint-sc.org.br.